Então, gente, hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso projeto Leia o Livro, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ouro dos tolos. Então eu queria fazer uma oração e ora aí na sua casa também. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, muito obrigado pela sua Bíblia que o Senhor deixou pra gente como nosso guia para viver melhor, e que essas palavras venham saltar, Deus, e o Senhor venha falar com a gente através disso. Em nome de Jesus, amém. Então aqui a gente vai fazer o que a gente vem fazendo nos outros vídeos, né, que é separar por sentenças e encontrar a palavra-chave. Então a gente separou por sentenças e agora vamos ler o texto para a gente descobrir qual que é a palavra-chave dele, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então, se você ler várias vezes o texto aqui, você vai ver que todo ele está falando sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus é a palavra ou a frase-chave desse texto, né? E aí a gente vai começar a fazer perguntas para essa palavra-chave, né? O que tem o reino dos céus? O que é o reino dos céus? E aí eu queria deixar uma dica aqui para vocês, que é um livro ou também tem aplicativos de concordância bíblica. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, e aí você vai procurar uma palavra aqui, ó, por exemplo, exprimir, e aí aparece todos os versículos que a palavra exprimir aparece na Bíblia. Então, ao invés de você ir no original da Bíblia, você pode, pela Bíblia mesmo, entender qual é o significado da palavra. Então, por exemplo, reino dos céus, a gente vai em todas as partes que essa frase aparece na Bíblia e entende que o reino dos céus ele está relacionado a três coisas: a palavra de Deus, ao céu, onde a gente vai morar, e as características do reino de Deus. Então são essas três coisas que a gente consegue entender aqui. Então, agora indo para o texto, a gente vai aqui desfrutar dele, né, aprender um pouco mais sobre o que ele está falando aqui. Então vamos lá. E aí, aqui no texto ele fala que o reino dos céus ele é semelhante, o reino dos céus ele é semelhante. E aí a gente pergunta, semelhante ao que, né? Então aqui na parábola ele é semelhante a duas coisas. Ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. E ele é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Então o reino de Deus é semelhante a isso. E o que aconteceu com essas duas parábolas? Um homem achou, e aqui na outra um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido e um homem que negocia e procura boas pérolas. E o que aconteceu? Ele achou e ele encontrou. E aí ele achou um tesouro escondido e ele encontrou uma pérola de grande valor. E aí a gente tem que perguntar qual a consequência deles terem achado, de terem encontrado essas coisas de grande valor. No caso do tesouro, ele vende tudo. E na pérola, ele vai e vende tudo também. Então eles venderam tudo o que eles tinham para poder comprar esse tesouro e essa pérola de grande valor que eles encontraram. E aí a gente pode fazer a pergunta, mas vende tudo o quê? O que eles tinham que eles venderam, né? E aí a gente pode pensar, né, naquela época eles poderiam ter casas, poderiam ter gado, carroça. No caso da pérola, ele podia ter algumas pérolas que ele queria vender depois. Ou no nosso caso pode ser um emprego, pode ser uma casa também, empresas. Então aqui ele tinha uma casa, e aí vocês podem prestar atenção aqui, porque vocês vão ver o melhor desenho que vocês já viram na vida de vocês. Então esse aqui é um cavalo. Isso aqui é uma carroça, ó. Perfeito. Mais etc, né? Outras coisas que ele poderia ter. E aqui, no caso do homem, ele poderia ter uma empresa, né?
Ou ele poderia ter pérolas. Então, o que eles fizeram com essas coisas que eles tinham? Eles venderam tudo isso para poder comprar aquele tesouro e aquela pérola mais valioso do que todas essas coisas que eles encontraram. E aí a gente faz a aplicação para nossa vida, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Vou colocar essa. Nossa, parece que tá na minha orelha o negócio. Então a gente traz pra gente o que tem a ver com a gente, né? E aqui a gente pode trazer pra nossa vida, né? Quais são as coisas desse mundo que a gente tem. E o que aconteceu nessa parábola é que Jesus fala que o reino dos céus, que a palavra de Deus, que o céu, que as características do reino, elas são mais valiosas do que tudo aquilo que a gente pode conseguir aqui na terra. E por isso o nome ouro dos tolos, né? Porque na verdade tem essa expressão para um ferro que ele é muito parecido com o ouro, né? E as pessoas pegavam isso pensando que era ouro e quando ia vender não tinha nem um quarto do valor do ouro real, né? E é isso que Jesus está falando aqui pra gente, que as coisas que a gente consegue nessa vida, nessa terra, elas não valem nada comparado com o valor do reino dos céus, comparado com o tesouro escondido, com a pérola de grande valor que aquele homem vendeu tudo para conseguir isso. Então o que tem a ver com a gente é a gente pode escrever uma frase para aplicação na nossa vida, né? O reino dos céus, ele é mais valioso do que tudo. E isso traz um conforto pra gente, porque mesmo que a gente perca tudo, a gente não pode perder o reino dos céus, a palavra de Deus, o céu onde a gente vai morar e as características do reino. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrem de ter um aplicativo ou um livro de concordância para vocês poderem entender o que significa as palavras ou as frases que vocês precisam entender, sem precisar do original da Bíblia, né? Apenas procurando na própria Bíblia o que ela diz sobre isso, e que vocês e que eu também posso ter em mente que as coisas desse mundo não têm valor comparado com o reino dos céus. Então é isso aí, gente, que eu tinha para trazer para vocês, e até semana que vem. Vrau!